2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, ou seja, sensualidades, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe nesta breve meditação da sua palavra. Nós estaremos pensando neste tema, tempos difíceis, lembrando que, sabe, porém, isto, nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, dias difíceis. E nós entendemos que estes últimos tempos são os tempos ou os dias que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus Cristo, nós a entendemos também sobre dois aspectos. O aspecto da sua vinda literal, como alguns teólogos acreditam, que tudo se dará num mesmo momento, numa mesma época, num mesmo dia, né? E também alguns entendem como sendo primeiro o arrebatamento da igreja, que também é uma doutrina bíblica bem clara, lá em Mateus 24 e nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, também fica bem clara a doutrina do arrebatamento, quando o Espírito Santo sair da terra, ele saindo levará consigo a igreja, né? E entrará o tempo da grande tribulação, como descrito também em Mateus 24. Né? Nestes dias, os crentes em Jesus Cristo têm vivido, e nós podemos dizer a igreja de Jesus Cristo tem vivido, aquilo que a Bíblia chama, lá em 24:8, o princípio de dores, né? Dias de angústia, dias de sofrimento. A igreja não está imune ao princípio de dores, mas ela estará imune à grande tribulação que se seguirá após ao arrebatamento. Nós lembramos os irmãos estes dias que a Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 12, dos versículos 1 a 4, especialmente no final do versículo 4, que a ciência se multiplicaria. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo, nós estamos percebendo. Né? A palavra ciência, ela significa conhecimento. E mais do que nunca, os homens têm multiplicado o conhecimento. Nós citamos exemplos aqui como no aspecto da medicina, né? As cirurgias através de robótica, né? Ou da robótica, e tantos outros aspectos que a ciência tem multiplicado. Os irmãos veem, um dia desses eu
estava no quintal, e olhei para cima, assim, acima de mim, alguns metros, lá estava um drone. Lá estava um drone, e depois eu fui informado que ele estava mapeando, ele estava fazendo a medição do terreno ali, da casa pastoral, inclusive, e nós temos informações que as prefeituras têm usado esse método de medição para corrigir metragens de residências para efeito da cobrança do IPTU. Porque a pessoa faz uma casa, tudo legalizadinho, tudo bonitinho, mas com o passar do tempo ela vai fazendo reformas, aumentando, e a metragem depois dobra. E nós sabemos então que são meios científicos que estão aí à disposição dos nossos governantes para cobrarem aí os direitos governamentais, os tributos, Enfim, nós vemos o avanço científico também beneficiando aí a agricultura, Porque através de drones e de câmeras, os fazendeiros, os agricultores, eles conseguem acompanhar de perto o desenvolvimento da agricultura, das plantações. Então, é um cumprimento da palavra de Deus, pois a ciência se multiplicaria. Para o nosso benefício, para a glória de Deus, porque em tudo isso nós vemos o poder de Deus, porque se o homem consegue fazer algo, é porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas e Deus tem capacitado o homem e dado, então, sabedoria para que ele pudesse, então, transformar aquilo que já existe em bens para a sua felicidade, para o seu bem-estar. Eu sempre digo que o homem não cria, o homem tem a capacidade de transformar. Agora, quem cria é Deus, Ele criou e colocou aí à disposição da sociedade, dos homens, e estes então vão dando formas a outros objetos. Mas ele está dizendo que nos últimos dias virão tempos difíceis. E por que então os tempos serão difíceis? Porque uma coisa o ser humano não muda. Ele continua sendo o quê? Pecador, sempre. Com tecnologia, com avanço científico, mas ele continua sendo pecador. E um egocentrismo, ou seja, o ego centralizado. E isso tem proporcionado, isso tem acontecido e favorecido grandes tragédias na vida da humanidade. Isso desde antigamente. Nós vamos ver através da história bíblica e através da história da humanidade que por causa do ego, por causa de coisas inclusive banais, sem sentido, que as pessoas têm se desentendido. Ouvi já a história de uma guerra que iniciou-se por causa que um cachorro invadiu uma outra propriedade. Ele passou os limites e por causa de ter passado os limites, aquelas pessoas começaram a se desentenderem e envolveu até os governantes e daquela coisa tão insignificante surgiu uma guerra entre as duas nações. Isso bastante antigo, mas hoje não é diferente. Se os irmãos observarem as razões pelas quais as pessoas se desentendem,
não foge muito dessas realidades que nós achamos banais e até hilários, né? Até damos risada disso. Mas é interessante observar que ele está dizendo aqui verdades profundas a partir do versículo 2. Homens amantes de si mesmo, ou seja, egoístas. Né? E eu tenho dito, domingo mesmo eu falei, que o egoísmo elevado, né? Ele diz, o que é meu e o que é seu. Mas já em seguida vem a palavra o avarento. O avarento, a avareza e a inveja caminham juntas. Né? E eu disse que o invejoso, o avarento diz o quê? Enquanto o egoísta diz o que é meu e o que é seu, o avarento e o invejoso diz o quê? O que é meu e o que é seu também é meu. Por quê? Porque ele é avarento. Porque ele é o quê? Invejoso. Né? O invejoso, ele quer possuir aquilo que o outro possui. Né? E ele faz tudo que está ao seu alcance para isso acontecer. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com estas doutrinas bíblicas, essas orientações da palavra de Deus, porque fica bem claro em 2 textos bíblicos no Novo Testamento, Efésios 5:5 e Colossenses 3:5, a Bíblia declara que a avareza é idolatria. Se a avareza é idolatria e a Bíblia diz que os idólatras não entram no céu, logo os adeptos da avareza também ficarão fora do reino de Deus. Por quê? Se é a idolatria e os idólatras ficarão fora do reino de Deus, então nós precisamos fazer sempre uma avaliação. Né? Paulo está escrevendo para um jovem pastor e existe uma recomendação bíblica que fica aqui bem clara quando Paulo diz no final do versículo 5, destes afasta-te. E eu disse também que essas pessoas, elas, por estarem na sociedade, e a igreja também está inserida na sociedade, essas pessoas com essas qualificações, elas fazem parte também, elas tomam parte também na igreja de Cristo. E por esta razão nós vemos a igreja, hoje, a igreja atual, a igreja passando por grandes sofrimentos. Por causa do quê? Por causa do egoísmo, pessoas amantes de si mesmas, por causa da avareza, né? E nós vamos vendo, por causa do orgulho, pessoas presunçosas, soberbas. O que é ser soberbo? Aí você procura no dicionário a palavra soberbo, significa aquela pessoa que é cheia de si mesmo. Quando você vai na etimologia das palavras, a palavra soberbo significa cheio de nada, cheio de ar, cheio de vento. Existe até a ilustração do fole. O fole, os irmãos sabem, por exemplo, o acordeão é um instrumento que tem o fole. A sanfona tem o fole. Os órgãos antigos, que funcionavam com pedais, dentro deles também havia o quê? Um fole. E o fole, ele simplesmente produz o quê? Vento. Ele produz ar. Então, ser soberbo é ser cheio de vento, ser cheio de nada. É a mesma tradução da palavra vaidade. O que significa vaidade? O sábio, ele diz assim, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E ele diz o quê? Que é a vaidade? É o vento. Você vai explicar o quê que é a vaidade? É
correr atrás do nada. Como diz um provérbio popular, é correr atrás da sombra do avião, né? Para ver se você consegue receber algum benefício, né? E nós vamos vendo aqui essa lista, pessoas sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinência significa descontrole, pessoas descontroladas, por falta de controle, falta de continência, os incontinentes. E nós vemos aí, cruéis. Você conhece pessoas cruéis? Você já viu? Crueldade. Diariamente, quando nós vemos os telejornais, nós ficamos às vezes até revoltados, porque nós vemos o quê? Crueldade. Crueldade, tanto no aspecto social e também no aspecto até governamental, nossos governantes agindo às vezes de maneira ou com maneiras cruéis, contra determinadas pessoas, dentro da polícia. Nós vemos às vezes o policial também agindo de maneira cruel com os cidadãos, como nós vimos nos Estados Unidos, o ano passado, se não me falha a memória, e aqui no Brasil também, e o que eles chamam de abuso de autoridade, mas pessoas sem sentimento para com o ser humano, agindo de maneira cruel, ou maneiras cruéis, né? E sem amor para com os bons. Traidores, Jesus falou sobre isso lá em Mateus 24, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nós, estando na liderança, ou você que é membro da igreja, e você percebe pessoas assim com esse comportamento, e você afastar-se, é um tanto complicado. Sabe por quê? Porque a orientação é afasta-te, para que você não se torne igual àquela pessoa. Mas é interessante quando nós podemos nos aproximar da pessoa para ajudar a pessoa, a ver se nós recuperamos aquela vida, ver se através da ajuda de Deus, do Espírito Santo, nós conseguimos desviar aquela vida deste mau propósito. Nós temos uma tendência natural de sermos facilmente influenciados e contaminados pelo poder do pecado. É aquela história da criança que pôs o pardal, a gaiola, pôs o pardal na gaiola e colocou a gaiola perto da gaiola do canário. E a mãe daquela criança disse: mas o que você está fazendo? Eu quero que o pardal aprenda a cantar igual o canarinho. Porque aí nós vamos ter muitos canarinhos cantando, né? Então vamos pôr vários pardais aí para aprender a cantar igual o canarinho. E para surpresa da criança, dias depois o canarinho estava cantando igual o pardal. Inverteu-se. Então, essa é a nossa tendência. Nós temos uma tendência de sermos influenciados pelo poder do pecado. E às vezes, quando nós nos aproximamos das pessoas que têm aqui esses adjetivos, que nós vimos aqui, essas qualificações ruins, nós somos facilmente influenciados, levados. Então, a orientação bíblica, afasta-te. Mas nós também podemos nos aproximar com amor, com cuidado, cuidando por ti mesmo para que não sejas também tentado, diz Paulo escrevendo aos Gálatas, né? E ajudando levar as cargas uns dos outros,
cuidando de ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então nós podemos nos aproximar e tentar ajudar essas pessoas que estão vivendo nesta época, nestes dias que nós estamos vivendo. Nós vemos no versículo 6 e o 7, porque deste número, uma outra tradução diz assim, que há muitas pessoas deste tipo que se introduzem de maneira assim sorrateira, disfarçada, nas casas das outras pessoas, fazem amizade com facilidade com o sexo feminino, com as mulheres, que deixam-se dominar por todo tipo de pecados. E na sua ignorância, essas pessoas sempre ouvem. São pessoas que às vezes convivem conosco, estão ouvindo a palavra, estão sempre ouvindo, mas nunca conseguem praticar a verdade. Elas acatam opiniões e ensinos de pessoas corruptas. Homens corruptos, é o que ele diz ali. E réprobos. Réprobos significa reprovados. Pessoas reprovadas. Nos princípios da fé cristã. E ele cita aqui dois personagens do Antigo Testamento, Janes e Jambres, que eram os magos que trabalhavam para Faraó. Lá não aparece o nome deles, mas foram aqueles mágicos que quando Moisés e Arão, Moisés tinha o cajado, tinha a vara, e aí aquela vara, ela se tornou em serpente. Aí os mágicos, eles também conseguiram fazer com que a vara se transformasse em serpente. Mas a serpente de Moisés tragou a serpente de Janes e Jambres. Por quê? Porque ali estava o poder de Deus, e o poder de Deus é o quê? Superior. O poder de Deus é superior. Então nós precisamos estar sabidos, bem informados e cuidar de nós, especialmente quando a Bíblia diz, sabe porém isto, que nos últimos tempos, nos últimos dias, virão tempos trabalhosos. Então nós precisamos nos policiarmos em todo o tempo para ver se nós não estamos também sendo influenciados por essas qualificações negativas. Porque a palavra de Deus, ela só tem sentido quando nós fazemos a aplicação dela na nossa vida, no nosso viver, na nossa existência. E de repente eu posso estar sendo orgulhoso, eu posso estar sendo avarento, eu posso estar sendo presunçoso, desobediente aos pais, posso estar sendo ingrato. Os irmãos já viram pessoas ingratas? Já conviveu com pessoas ingratas? E às vezes nós convivemos com pessoas assim nas nossas igrejas, ingratidão. Ingratidão. E eu creio que é um mal que tem atingido a sociedade, especialmente na vida eclesiástica, porque a igreja estende a mão, a igreja faz, a igreja ajuda, e depois o que a igreja recebe? Como eu estou dizendo, como igreja, ingratidão das pessoas, críticas, e nenhuma valorização. Então, que Deus possa ter nos abençoado, que Deus possa ter nos ajudado, e não nos esquecermos daquela pergunta que Jesus fez no final de Mateus 18, versículo 8, a parte B. Lá Jesus fez uma pergunta: porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Quando voltar o Filho do Homem? Porventura achará fé na terra? Então, considerando
a sociedade descrita aqui em 2 Timóteo capítulo 3, vocês acham que porventura achará fé na terra quando Jesus voltar? Ele encontrará fé, a fé genuína, a fé cristã, a fé bíblica, não a fé religiosa. Porque a fé religiosa é outra realidade. Porque as pessoas falam assim, não, eu não vou mudar de fé. É a fé religiosa, é a fé denominacional. Mas nós falamos a fé que salva, a fé salvadora, a fé que transforma, a fé que gera vida e vida eterna. Porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, voltar? Com este versículo nós encerramos a nossa meditação e aqueles que estão nos ouvindo façam então uma reflexão, façam um exame introspectivo e recebam esta palavra de Deus para a sua edificação. Amém? Amém? Vamos orar? Deus amado, Pai querido, nós te glorificamos, ó Senhor, pela tua santa palavra, porque ela é viva e eficaz e ela nos conduz, ó Deus, a um exame introspectivo, ó Deus. Ela fala conosco e nós podemos fazer uma avaliação, porque o pecado nos influencia, ele nos assedia e de uma maneira ardilosa, Senhor. De repente nós podemos estar, ó Deus, envolvidos em práticas aqui apresentadas neste texto bíblico e sendo levados, ó Deus, às tais práticas e, ó Deus, afrontando a tua santidade, a tua bondade. Dá-nos então, ó Deus, sabedoria. Dá-nos, ó Deus, espiritualidade. Dá-nos, ó Deus, discernimento espiritual, para não sermos, ó Pai, achados trabalhando contra o teu reino. Tenha de nós misericórdia. Tenha, ó Deus, dos nossos ouvintes misericórdia. Que todas as pessoas que estão ouvindo esta palavra, ó Senhor, possam fazer uma avaliação, porque realmente nós estamos vivendo dias, ó Deus, trabalhosos, dias difíceis, que antecedem, ó Deus, a vinda do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pai querido, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa, ó Deus, as famílias que compõem as tuas igrejas. Guarda-nos, ó Deus, para o teu louvor, para a tua glória e honra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.